pastor André me deu o privilégio de compartilhar algo com vocês. Mateus capítulo 6. Você vai mudar para lá? Vai ficar aqui? Não pega? Versículo de número 1. Quando o Senhor Jesus está ali no sermão da montanha, compartilhando algo, no versículo 1, ele diz o seguinte: guardai-vos, se a sua versão é igual à minha revista atualizada, está escrito assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Agora o versículo de número 16. É o contexto, que é a continuação aí, ó. Quando jejuardes, falar um pouco sobre o jejum hoje. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Amado Deus, Pai de amor e graça, nós nesta noite nos colocamos diante da tua presença, pedimos a tua bênção e a instrução do teu Espírito sobre o nosso coração, para que tudo que ouvimos, se houver algo proveitoso, que meu irmão, cada um que aqui está, além de ouvir, possa aplicar, possa praticar e possa desfrutar, porque a tua palavra, ela é viva, rica e eficaz, Deus. Hoje, na tua presença, eu ouso clamar ao Senhor para que repreendas tudo que trabalha contra esta hora exatamente, Senhor, para que aquilo que o Senhor quer tratar o nosso coração possa ser tratado e que possamos, Senhor, cumprir os propósitos aos quais o Senhor nos trouxe aqui hoje à noite. Que a nossa família, de uma forma direta, possa ser beneficiada daquilo que o Senhor vai trabalhar em nossa alma. É a minha oração, é a minha gratidão nesta hora, no nome santo, bendito e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar. Retribuição é algo inevitável dentro das Escrituras, dentro do plano de Deus, para a vida de todos, todos. Aqui em Mateus 6, esse trecho do capítulo 6, esse início do capítulo de número 6 de Mateus, o Senhor está ali compartilhando, retratando, ensinando, na verdade, retratando não é a palavra, mas ensinando alguns pontos sobre a verdadeira prática da vida cristã, da vida devocional com Deus, da vida de intimidade com Deus. Ele compartilha 3 pontos. Apesar de parecer um pouco estranha a palavra para nós aqui, a aplicação é diferente, a tradução muda um pouquinho. A questão de esmola no versículo de número 2 é uma das práticas, mas não é a esmola, aquela esmola que a gente dá por dó, mas na verdade está tratando da compaixão, de cuidar do próximo com compaixão, não como dispensando. Vou dar um dinheiro aqui para me ver livre aqui desse problema, não, nada disso, mas com a compaixão. Ele trata dessa questão da prática, tratar o outro com compaixão, não apenas na teoria, mas na prática. Depois ele vem o Senhor no capítulo de número, no versículo de número 5 e 9, onde ele fala como se deve orar, e aí ele trata um modelo de oração. Fala-se sobre a outra prática, que é a devoção, a oração. Ter uma vida de devoção, de entrega, de renúncia. Quanto à primeira prática de agir com compaixão, é para nós, o ensinamento, a lição é nos desprendermos de nós mesmos e
e estarmos preocupados com o nosso próximo. É um mandamento, está tudo dentro. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse será um negócio só, né? Amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo. E aí João fala lá, se você não consegue amar ao próximo a quem você vê, como que você diz que ama a Deus a quem não vê? Então a gente se desprende de nós mesmos, a compaixão nos leva a isso, né? Leva ao ato de amar, e o amor é, eu amo a ponto de me livrar de mim mesmo. Tem um aspecto de libertação aqui sobre o meu egoísmo, sobre a minha soberba, sobre a minha limitação. A compaixão, a oração. O segundo aspecto, a oração, quando fala, ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. A oração, ela tem o aspecto a recompensa, aliás, tem o aspecto de tirar as coisas de dentro de nós. Eu vou orar a Deus para Deus tirar essas coisas dentro de mim, para Deus tirar essas limitações de dentro de mim, para Deus fazer com que eu cresça, para que eu entenda, para que através do discernimento espiritual eu seja extrair o aspecto de esvaziar ele de dentro de mim, tirar essas coisas que na minha humanidade, na minha carnalidade, na minha limitação humana ainda me vejo embaraçado. Então por isso que ele vem em secreto, fala com ele em secreto, e em secreto Deus te recompensará. A recompensa é tirar. Agora aqui no jejum é o contrário. Uma vez que nós estamos orando, nós estamos nos limpando, tendo a consciência de que Ele é Pai, e de que eu sou barro, de que Ele pode todas as coisas, e de que eu não sou nada, e que a palavra dEle é verdadeira, e as minhas escolhas são falsas. Eu vou pôr essas escolhas aqui falsas, porque quando é excluída por Ele, a escolha é verdadeira. Mas quando essas coisas estão dentro do meu coração e Ele tira, no jejum acontece ao contrário. No jejum Ele derrama dele sobre o nosso coração, porque nós já estamos vazios, estamos limpos, estamos tratados na alma, e aí por causa da graça, da unção de Deus na minha vida, é que eu posso fazer. A recompensa no caso do jejum é que na oração Ele tira, mas no jejum Ele me dá algo novo. Por isso que a palavra diz que se renova a cada manhã as suas misericórdias, e o amor e a unção dele está sobre as nossas vidas, para aqueles que o buscam todos os dias. Por isso que Paulo nos dá a instrução: enchei-vos do Espírito todos os dias, porque ninguém nasceu com um reservatório nas costas. Temos que ter um bom reservatório na frente, mas não dá para armazenar unção aí, mas não temos. Por isso que a palavra diz para nós enchermos, enchei-vos, 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 enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Mas quando nós estamos cheios, a compaixão significa essa questão da liberalidade, a oração, da devoção, dessa avaliação pessoal que diante de Deus permite que a gente tenha. O jejum da oração, da unção. Jejum fala da unção. O que é unção? Unção significa algo precioso. É quando a gente busca o Senhor, vai atrás de Deus e recebe uma presença permanente do Espírito Santo na nossa vida. Não é o habitar do Espírito Santo, não estou falando da terceira dispensação, o Pai, Deus por nós, Jesus, Emmanuel, Deus conosco, o Espírito Santo, a terceira pessoa, Deus em nós. Eu estou falando de algo que enche o nosso coração e nos dá poder para que nós possamos viver. Enquanto a oração, a prática da oração, que deve ser desenvolvida por todos os homens, por todos os que se intitulam cristãos, por todas as mulheres, tem o aspecto de me limpar, de me lavar. A oração tem o aspecto de me abençoar nesse sentido. A unção, o jejum é que me dá poder para viver a unção do Espírito Santo. É quando Deus me enche de algo que eu sei que foi Ele que encheu, que veio dele, que veio da graça dele. A unção separa a pessoa, capacitando-a para pregar, capacitando-a para orar, capacitando-a para curar, capacitando-a para viver uma vida santa, capacitando-a para viver na presença de Deus, capacitando-a para que tenha sede de Deus, para que busque mais de Deus. Porque uma vez que um homem ora, acontece algo, mas quando esse homem aprende a jejuar, ele sente Deus tocar na alma dele, e quando Deus toca na alma dele, nada mais nesse mundo tem o mesmo sabor. Ele quer buscar Deus mais e mais, mais e mais, porque ele sabe que só Deus pode ser
as coisas da terra têm seus limites, têm as suas finitudes, inclusive aquele que o busca em oração e aquele que se consagra através do jejum para o nosso Deus. Quantos concordam com isso? Pode dizer glória a Deus. A prática da oração, a gente vê seminários de oração, a gente vê uma série de outras coisas, convocações para orar, para orar, para orar, para orar. Mas julgo que hoje à noite Deus está me dando a oportunidade de compartilhar algo com você, para que você se sinta motivado a jejuar. A diferença da oração para o jejum é que a oração você arruma 4, 5, 6 e vai orar, mas o jejum ninguém pode ficar sabendo, você tem que fazer ele sozinho diante dos olhos de Deus. E aqui nós encontramos uma barreira muito grande. Nós somos motivados uns pelos outros. Quando eu estou com os meus problemas e as minhas dificuldades, que eu sei que todos nós temos, nós nos amparamos em um, nos amparamos no outro, os altos e baixos da nossa existência. Nós temos amigos, pessoas que estão do nosso lado e oram por nós, e nós oramos por eles, mas o jejum é algo que fica em secreto diante dos olhos de Deus. Ele ensina: não vos mostreis contristados, porque tem gente que quando é jejum muda a fisionomia, desfigura o rosto. Ele fala o contrário: não deixe ninguém ver que você está em jejum, porque eu quero dar algo novo e é só para você, e ninguém precisa ficar sabendo o que eu estou fazendo dentro de você. É que a propaganda da igreja dos dias de hoje, dos crentes dos dias de hoje, está naquilo que Deus está em promover aquilo que Deus faz através de nós. Olha o que nós fizemos, olha o que nós realizamos, olha o que nós edificamos, olha onde nós estamos avançando. E o jejum tem o aspecto de colocar você atrás da cruz, para ninguém ficar sabendo. Ou seja, é que o sermão da montanha é um todo só. Você pegar de ponta a ponta dele ali, ele amarrar ele, todo o ensinamento está lá dentro. O jejum é que vai fazer você se tornar uma pessoa humilde. É através do jejum que você vai se tornar uma pessoa misericordiosa. É através do jejum que você vai tornar um daqueles que tem sede e fome e sede de justiça. É o jejum que vai te fazer ser uma pessoa conciliadora, pacificadora. E é através do jejum que você também vai suportar a perseguição que vai vir da terra e a perseguição que vai vir das trevas contra aqueles que têm a luz no seu coração e creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É através do jejum que a gente encontra o poder do Espírito Santo. Enquanto a oração derrama a bênção, o jejum é aquele que nos dá motivação, que nos impulsiona a continuar trilhando e nos dá poder para carregar a cruz que Deus colocou para nós, que Deus deu a todos que se converteram. Já falei isso, mas vale a pena repetir. Desde o dia que você entregou sua vida para Jesus, a primeira coisa que você ganhou foi uma cruz. E aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma o quê? E só através de jejum e do poder do Espírito Santo é que a gente consegue carregar essa cruz. E eu não vou fazer essa pergunta porque eu sei que isso já aconteceu com você. Com todos, com a maioria, para não dizer todos, já tive vontade de largar do lado e falar: não aguento mais esse negócio, não aguento mais essa caminhada, não aguento mais, porque não é para qualquer um. É só para aqueles que se enchem do Espírito Santo de Deus. E aí tem uma coisa interessante, que essa vida oculta, que essa vida que o Senhor pede para que nós vivamos com Ele na intimidade, essa vida que Ele clama a nós para que vivamos com Ele na intimidade, não pode ser uma vida nominalista, de aparência. Não pode ser um líder, um pastor, não pode ser um irmão, uma irmã, não pode ser um ministério. Você não pode ser avaliado por um violão que toca e canta. Você não pode ser avaliado pela maneira como você se comporta diante dos olhos dos outros. É Deus que nos conhece dentro do quarto da nossa casa, é Deus que nos conhece na nossa intimidade, e Ele sabe quando nós estamos atuando e quando nós somos verdadeiramente crentes. Porque o verdadeiramente crente, ele tem uma vida íntima com Deus, e ele não depende de motivação dos outros, porque jejuar é qualquer um. Você não vê campanha de jejum, você não vê campanha de jejum, você não vê ninguém se motivando para jejuar. Se falar no meio dos homens que vai ter um churrasco, meu irmão, a lista é grande. Não, eu estou falando aqui coisa séria.
Se falar que vai ter alguma motivação de futebol, a lista é grande. E podia fazer, né, pastor André, os times de futebol aqui, só para descobrir quem é crente. Porque só no futebol que a gente descobre quem é crente. No futebol a gente descobre os crentes. Eu já vi gente ungida do Espírito Santo falar cada palavra que eu falei, não é línguas e não é santa essa palavra. E entendi perfeitamente. Falei, olha, como eu já disse aqui, eu não tenho dom de falar, mas Deus me deu o capacidade de interpretar. Eu falei, essa não é dom de Deus. E só o jejum que fortalece a vida do crente. Só o jejum que fortalece a vida do crente. Mas por quê? É deixar de comer? Não, irmão, não é deixar de comer. Não é troca. Não é um negócio assim. O jejum nos deixa tão abertos, tão sensíveis, que Deus nos dá uma unção nova. E essa unção é que separa a pessoa ungida para cumprir aquilo que Deus pede para que ele faça. Esse jejum fala, essa unção fala sobre o caráter sagrado do chamado de cada homem, de cada mulher, desse chamado, desse comissionamento que o Espírito Santo faz. Nós clamamos em oração pelas nossas crises, mas é raro você fazer isso, você jejuar sem contar com ninguém. Nós às vezes alimentamos a questão do lamento, do murmúrio, das reclamações. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim, cara. E a gente esquece que tem um lugar preciosíssimo, que é a presença de Deus, o que ninguém precisa ficar sabendo. E aí, nos meios das nossas crises, vem naqueles que buscam o Senhor na sua integridade, vem uma alegria, vem um desprendimento, e ninguém entende porquê, não resolveu nada do lado de fora. Mas Deus não falou que a nossa vida com Ele está pautada naquilo que Ele resolve do lado de fora. O nosso compromisso com Deus e o compromisso de Deus para conosco está naquilo que Deus faz dentro de nós. Não mudou nada do lado de fora, mas Deus mudou tudo lá de dentro. Paulo diz que as crises e as guerras que temos, elas estão no coração. Tiago fala que as guerras e contendas que há entre nós procedem do nosso coração, da nossa mente. Paulo diz que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. Essas guerras que nós mesmos produzimos, que nós mesmos vivemos nela. Por quê? Porque não buscamos o Senhor. Podemos buscar em oração, buscar em oração, buscar em oração, buscar em oração. Eu tenho um exemplo bem infantil aqui para compartilhar, porque eu entendo. Você não precisa concordar com esse exemplo, porque ele é muito infantil. É a mesma coisa que você pegar um carro. Você pega um carro velho e começa a reformar ele, e pinta, e não sei o que, faz as costuras lá no tecido, e põe aquele somzão, põe aquelas rodonas, freio ABS, põe de tudo, mas não põe motor. A oração pode deixar você bonitão, lindão, renovado, não sei o que, mas não tem potência. Sem o jejum não tem potência para você andar. Não tem unção. Unção é algo que Deus dá todos os dias. Não existe um lugar onde a gente estoca tempo bom, onde a gente estoca unção, onde a gente estoca coisa nova de Deus. Naqueles que são de Deus, não existe um departamento de almoxarifado que você fala, meu Deus, eu fiz aquela oração tal dia, deixa eu pegar ela lá de novo para colocar diante de Deus. Por isso que a vida com Cristo é uma vida sacramental, ou seja, todos os dias eu tenho que estar no altar de Deus buscando Ele em oração, e eu tenho que buscar um tempo de consagração através do jejum. E se você quiser começar a fazer jejum, você não vai conseguir, porque Satanás, que não conhece as nossas orações, quando ele as ouve, ele faz de tudo para nos desmotivar. E se você começar a jejuar fora do poder de Deus, você também não vai conseguir, porque nós somos frágeis. E até para buscar o Senhor, a gente tem que se colocar na presença dele e falar: Senhor, me reveste do teu poder. Sabe o que acontece na vida de Jesus? Jesus também jejuou. Sabe qual foi o primeiro ato de Jesus depois do batismo? Muitos teólogos defendem que Jesus, o ministério dele começou no batismo. E aqui há margem para uma série de interpretações, irmão. O ministério de Jesus começou lá em Gênesis, lá em Gênesis 3,15,
para outros foi no batismo, mas a verdade é que se começou lá em Gênesis, começou no batismo, não importa. O que importa é que o ministério dele começou e esse ministério atingiu a nós que vivemos no tempo da graça. Mas a verdade é que quando ele saiu, está lá em Mateus capítulo 3, versículo de número 17, logo a sair, saiu ainda molhado, saiu ainda pingando água, o Espírito o levou aonde? Para o deserto. E lá no deserto ele jejuou durante quanto tempo? 40 dias. 40 dias e 40 noites. Sabe como começou o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus? A qual nós falamos aí a todos que querem ouvir em alta voz que Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Sabe como começou o ministério do nosso Senhor? Começou numa vida de jejum. O ministério que eu digo, quando ele se levantou para se intitular Messias, você sabe como que chamavam ele? Jesus o Cristo, não é Jesus Cristo, Jesus o Cristo. E a palavra Cristo sabe o que significa? Ungido. Você sabe o que significa ser ungido? Ser aberto, desprender o seu coração e deixar o Espírito Santo de Deus colocar uma nova unção na nossa vida. E essa unção só vem através do jejum, não vem através da oração. Há quem não concorde com isso? É o que eu penso, é o que eu entendo das Escrituras. Eu oro, eu busco, mas é quando eu me decido me render, jejuar, é que Deus pode derramar, que é unção. O ministério de Jesus começa logo que ele sai da água. Logo que ele sai da água, ele fica lá 40 dias e 40 noites no deserto. Ou seja, qual é a lição? Se você pegar, não é numerologia evangélica, tá? Nós não temos ninguém que lê a mão aqui na igreja, esse negócio de numerologia, mapa astral, nós não temos nada disso. Mas o número 40 na Bíblia tem várias coisas, tem vários momentos que você viu lá. Moisés recebeu as tábuas da lei também com 40 dias lá de jejum, 40 dias lá sem nada. Elias também ficou 40 dias. Tem uma série de passagens de 40 dias que você vai ver na Bíblia. Mas o que é? 40 dias? Então se eu jejuar 40 dias, não tem nada a ver com o tempo, tem a ver com o seguinte: 40 dias significa Deus não dá as coisas novas para nós sem que haja um tempo de sacrifício da nossa parte. O jejum tem uma lição muito profunda. Porque quando você ora, Deus responde. Quando você intercede pelos outros, pode ser que você ore. Quando você ora aqui, Deus está curando ali, porque você unge com óleo. Pode ser que você está orando aqui, Deus está libertando lá, porque essa é a obra do Espírito Santo. Mas em nós, Deus está tratando em nós a questão, o aspecto da paciência, o aspecto do compromisso, e do compromisso contínuo, perseverante. Por isso que quando fala em jejum, as coisas não acontecem rápido. E outra coisa, jejum, não existe jejum das causas impossíveis. Jejum não é um artifício, um artigo para Deus trabalhar a nosso favor. Jejum é para Deus me encher do Espírito Santo, para que cheio dele eu possa amá-lo mais e possa suportar todos aqueles que ele coloca à minha volta. A obra impossível se não são as causas, mas sou eu que tenho dificuldade em orar e manter uma vida perseverante de oração com Deus. E muito mais grave que isso, não sei como jejuar. E aí o jejum vai trabalhar em mim, vai mexer em mim, vai me dar força para suportar a crise que eu passo no matrimônio, a crise que eu passo com o meu filho, a crise que eu passo no meu trabalho, a crise que eu enfrento com o próximo. O jejum me ajuda a suportar essa pessoa nesse momento, nessas circunstâncias. É o jejum que me fortalece a poder olhar no olho dos outros sem julgar. Não julgueis para não serem julgados, porque com a mesma medida que você julgar os outros, vos medirão também. Não dê mau testemunho, não fale mal do outro por detrás, não faça isso, não faça aquilo. Tudo isso é só o jejum, porque isso é unção fresca, é unção nova, e Deus quer derramar sobre a vida de todo aquele que busca. Ou seja, não há como conseguir isso sem que haja um sacrifício, sem que haja uma entrega, sem que haja a disposição, a compreensão de que ninguém precisa saber. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados. Essa autopiedade é algo que desagrada o coração de Deus.
esse papel que alguns fazem, e eu também já fiz. Ai, coitado de mim, ai, tadinho de eu. Isso daí, irmão, Deus nem se mexe. Quando o crente começa, ai, que coitado de mim, porque ai, Deus fala para Miguel assim: manda uma seta de fogo em cima desse aí para ver se ele acorda. Deus não tem dó de nós, Deus nos ama. E essa postura de mostrar, essa questão de mostrar, de se mostrar, é que nós no fundo queremos mandar uma mensagem para quem está nos vendo. Nós somos espirituais. Olha, eu hoje. E ele fala uma coisa interessante: quando jejuardes, não vos mostreis contristados. Olha como Jesus fala, e ele não se preocupa com o que chega ao nosso coração. Não vos mostreis contristados como os hipócritas. E aqui a outra linha: quem faz para os outros ver é hipócrita. Quem faz para ser reconhecido é hipócrita. Quem faz porque quando Deus responde, falar, esse merece, faz para ver que merece. Hipocrisia. Não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque os hipócritas, esses desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens, com o fim de mostrar para os outros, para que os outros falem que jejuam, que estão se consagrando. E aí Jesus fala que em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual é a recompensa? Qual é a recompensa que a gente pode receber dos homens? Que essa recompensa nós vamos ler daqui a pouco, a gente perde com Deus. E quando a gente não recebe a recompensa dos homens, parece que tem uma muito superior, muito maior, muito mais preciosa, muito mais valiosa, que é a que vem da mão de Deus. Porque no fundo, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: vocês pautam e baseiam as suas vidas pelas suas conquistas, pelas suas recompensas. E por isso que Salomão diz na Eclesiastes que tudo que a gente faz é para os outros ver como a gente consegue, que tudo que a gente realiza é para os outros ver que Deus está com a gente. Ele fala isso: já receberam a sua recompensa. Qual a recompensa? A recompensa do mundo mesmo. Essa recompensa do reconhecimento, do merecimento, a recompensa do galardão que o mundo dá, do presente que o mundo dá, das coisas que a vida nos serve, essas coisas. Essa é a recompensa. Bom, se você conseguiu convencer as pessoas de que você é crente, é como Deus está dizendo. Se você tem esse poder de persuasão, se você consegue ser hipócrita a esse ponto de convencer os outros que você é crente, Deus olha para nós e fala assim: me convença que você é crente. Você consegue convencer os outros? Está todo mundo achando que você é crente, mas me convença que você é crente. E aqui, irmãos, eu não sei se isso acontece comigo. Aqui é o maior desafio que eu tenho na vida de um homem. Não sei na vida dos irmãos que estão aqui. Por isso nós somos colocados à prova por Deus a todo momento, a todo instante. Por isso que quando a gente pensa que estamos avançando, que Deus dá um jeitinho de mandar a gente para um deserto, furar o nosso balão, e a gente lá de novo para saber, agora prova para mim, quero ver de novo. Quem está atrás de reconhecimento humano, merecimento humano, estou falando isso para mim, tá? Está longe de Deus. Longe de Deus. Tu, porém, quando jejuares, ele diz no versículo 17, unge a cabeça
e lava o rosto. A Bíblia diz aqui diz que quem acrescentar alguma coisa vai acrescentar, mas quem tirar também vai ser tirado. Mas eu acrescentaria aqui no espaço que tem na minha Bíblia, eu escreveria assim: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto e escova o dente. Que tem uns bafos de leão, você não vai acreditar. Mas é o Dr. Robson, o Dr. Robson está aqui, ele escreveu no cartão. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Para quê? Para que os outros não percebam que você está em jejum. Para que ninguém perceba. É por isso que dentro do contexto do Sermão da Montanha, ele também ensina que a tua mão direita faz, a esquerda não deve ficar sabendo. Então, uma vez se consagrando a Deus, uma vez buscando o Senhor em jejum, e você não vai buscar o Senhor em jejum para que Ele resolva a tua causa. Você vai buscar o Senhor em jejum para que Ele te fortaleça mais e mais e mais, para que Ele dê mais vida para a tua vida. E é interessante isso, Deus vai te dar tantas coisas, se você o buscar de coração aberto, em espírito e verdade. Deus vai derramar tantas coisas sobre você, que depois que Ele derramar tantas coisas, Ele vai virar para você e falar: não fala para ninguém que eu fiz isso na tua vida. Não mostra para ninguém que eu estou usando a tua vida. Não mostra para ninguém que eu estou te fortalecendo. Não mostra para ninguém que há algo novo dentro da sua vida. Não faça propaganda de si mesmo para os outros, porque aí eu vou ter que tirar tudo isso, porque ainda você é um vaso de barro, e eu ainda sou o dono da unção. Deus vai trabalhar isso na gente. Quando isso começar a acontecer, Ele está trabalhando em nós a humildade, a mansidão, o amor, a paz verdadeira, a graça abundante, da qual nós não precisamos de mais nada, porque nós já temos tudo. Por isso que Davi diz lá no Salmo 23: o Senhor é o meu, o Senhor está comigo. Nossa, o Senhor está comigo, o Senhor está aqui em mim. Senhor, o Senhor está aqui, nada me faltará, o Senhor está comigo. Eu não vou sentir falta de nada, o Senhor está comigo, não preciso de nada. O Senhor é comigo. E se Deus é por nós, se Deus é por mim, quem? A oração, a vida cristã, vai te prover várias coisas para você atravessar a sua existência no tempo. Mas o jejum vai dar poder para você em momento, para que em todo momento você tenha a segurança de que você encontrará com o Senhor e o contemplará face a face. Porque tem um aspecto sobre a oração e o jejum que os distingue. Ao mesmo tempo que eles não andam distantes, ao mesmo tempo há algo que os distingue. A oração, nem todas Deus responde do jeito que a gente gostaria, certo? Mas o jejum, Ele responde sempre. O jejum, Ele não fala não, ou Ele fala assim, ou não, eu vou te dar mais unção, vou te dar menos unção, porque Deus não pode ser mais do que o que Ele mesmo é, e nem menos do que o que Ele mesmo é. Ele é quem Ele é. Então, se algumas orações Ele responde não, quanto ao jejum, quem o busca, Ele derrama, e é sem medida, é de transbordar, é de se maravilhar na presença de Deus. Eu vou dizer uma coisa, não sei quantos aqui fazem isso ou não, porque isso não é uma coisa que... Quem jejua aqui? Isso já é uma hipocrisia nossa, né? Levanta a mão só os que jejuam agora, não sei o que. Olha, quem jejua vem para o lado de cá, quem não jejua vem para a esquerda. Não, os que não jejuam ficam na esquerda, porque tem
tem uma hábito de dizer que a esquerda é do inimigo, né? Quem jejua, os santificados só vem pela direita. Isso é hipocrisia. Ele não precisa fazer propaganda disso. Eu acabei de começar compartilhando. No começo compartilhei. Mas o fato é um só. Que eu sei que tem gente que não tem essa mente. E está se enganando, dizendo, não, uma hora eu começo, e essa hora você já tem 10 anos de convertido, já tem 15 anos de convertido, você nunca fez um jejum que prolongou assim mais do que das 8 da manhã ao meio-dia, e ainda assim você começou às 8 e aquele dia foi o dia que você mais olhou no relógio, você não viu a hora de dar meio-dia, e você não orou porque você ficou pensando naquele bife acebolado. Quantos cometeram esse pecado que eu já prometi para levantar a mão? Quem pode? A confissão do pecado. Você lembrou daquela coxinha, você lembrou do café dos homens de ontem, você falou, meu Deus, o cara está prolongando a mensagem em jejum hoje, não vejo a hora de tomar um café dos homens de ontem, cala a boca logo, dá bênção e termina esse trem logo. Se você faz desse jeito que eu já fiz, isso não é jejum, isso é pecado. E isso é pecados graves, porque Deus não pede para a gente jejuar, Ele não nos obriga. Ele espera que seja uma disposição. E aí jejuar não é deixar de comer. Jejuar é se consagrar ao Senhor, é se colocar na presença de Deus. E aí quando você vê o jejum de Jesus, o tempo é curto, mas o jejum do Antigo Testamento, eles ungiam com óleo os sacerdotes, conforme as suas funções dentro da casa do Senhor, eles ungiam as pessoas, como dizendo, são separadas para cumprir esse propósito. Os utensílios, os móveis, o tabernáculo, tudo também eram ungidos, orados e consagrados para que servisse o templo do Senhor, os momentos cultos lá da época. Eram ungidos pessoas e coisas, mas o jejum, a unção que Deus quer derramar, já não é mais em coisas, e já não é mais por coisas. A unção, a consagração, o jejum que Ele espera que nós façamos, é porque Deus tem prazer, a alegria de derramar uma unção nova e fresca no coração das pessoas, e não é para as pessoas conquistarem coisas, porque o jejum aqui de Jesus, a consagração aqui do Senhor Jesus, o que Ele precisava se consagrar? O que Ele precisava pedir para que Deus intervisse na vida dele? Muito pelo contrário, o jejum dele foi para que ele ganhasse, conquistasse da parte de Deus unção para ele cumprir aquilo que Deus queria que ele cumprisse através da vida dele. Quando você vê Jesus ali no deserto, e quando você vê Jesus ali no Getsemane, pode acreditar, é uma vida de consagração e de jejum e de enchimento do Espírito Santo sobre a vida de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Por isso que lá no Getsemane ele falou assim: Senhor, não seja feita a minha, mas a tua vontade. E aí o jejum vai nos capacitar a cumprirmos a vontade de Deus na nossa vida. Por isso que as duas coisas mais difíceis na vida cristã não é dar dízimo, não é vir aqui na igreja carregar cadeira, descarregar cadeira, ajudar a montar, não sei o quê. Não é ir nos encontros, também não é fazer ir no acampamento, também não é. A coisa mais difícil na vida cristã é manter uma vida de oração regular e uma vida de jejum para agradar o coração de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, da igreja dos dias de hoje, que estão jejuando para conseguir coisas, para conquistar coisas. Deus não tem nada a ver com dinheiro, Deus não tem nada a ver com conquistas, Deus não tem nada a ver com crescimento, com merecimento, Deus não tem nada a ver com como é que fala? O crescimento no sentido de das pessoas te conhecerem. Deus não tem nada com isso. Deus tem, como João Batista, né? Importa que ele cresça e que eu diminua, importa que ele apareça e que eu não seja nem percebido, importa que eu vá ao culto, que eu faça louvor, que eu pregue e que ninguém perceba que eu fui, mas que sintam a presença do Senhor, que vivam em prol do Senhor Jesus, para que o poder não seja colocado sobre uma pessoa, porque não tem ninguém
ninguém na face da terra merecedor disso. Ele dá para aqueles que o buscam. E se eu fizesse um apelo aqui hoje, eu acho que seria covardia da minha parte. Então não vou fazer, vou só orar. Eu vou só orar. Porque eu julgo que a dificuldade nossa, se a gente pudesse expor isso, não no sentido de aparecer, de se mostrar, mas se nós pudéssemos trabalhar isso numa exposição pessoal de cada um, no sentido de me ajuda, a gente seria útil para a vida do outro. Não, aí eu tenho dificuldade para jejuar, mas de hoje para frente eu quero essa exposição. Se a gente conseguisse deixar essa exposição de lado e como um clamor, me ajuda, eu quero, você pode fazer isso. Sabe onde? Lá no teu quarto, lá onde ninguém vê, lá onde ninguém nunca vai ficar sabendo, lá onde tudo pode acontecer e ninguém fica sabendo. Você concorda com isso? Glória a Deus. Amém. Quantos concordam com a glória a Deus? Glória a Deus. Quantos se importam? Nós vamos orar. O pastor André, nosso pastor, para orar por nós.